Oi, meu nome é Karina. Eu estou aqui com o professor Roberto e nós iremos falar hoje sobre a primeira igreja que existiu na face dessa terra. Eu peço que, se você não assistiu o estudo passado, você estude novamente, assista esse estudo, porque hoje é uma continuação do que nós falamos no estudo passado. Então, eu gostaria de pedir aqui que o senhor Roberto desse um resumo do que teve na aula passada. Ok. Nós estudamos sobre essa igreja, que é uma cópia da igreja que existe lá no céu. Como é que era essa igreja? Era uma igreja, uma tenda desmontada, porque o povo de Israel viajava constantemente, então a primeira coisa que era montada e desmontada era essa igreja. Essa igreja era fechada por cortinas ao redor, mais ou menos 45 metros por 22,5, e dentro tinha uma parte coberta. Na parte de fora do pátio havia duas mobílias importantes. Havia o altar onde se oferecia sacrifícios e havia uma pia onde o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de entrar na parte coberta. Essa parte coberta estava dividida em duas partes. O lugar santo, e havia uma cortina dividindo isso para o lugar santíssimo. Então, no lugar santo, o sacerdote entrava todos os dias, e no lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes. No lugar santo havia três partes importantes. Havia uma mesa com 12 pães, do outro lado ficava o castiçal ou candelabro, que era uma lâmpada acesa, com 7 lâmpadas, ficava dia e noite acesa, e na frente da cortina que dividia o lugar santo do Santíssimo, ficava um altar de incenso. Então, lembre sempre, lá fora ficava o altar de sacrifícios e aqui dentro ficava o altar de incenso, onde eram queimadas ervas aromáticas para dar um bom cheiro ali para o lugar santo e santíssimo. E dentro do lugar santíssimo, nós vimos na aula passada isso, lá ficava uma arca, uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro, com uma cobertura em cima, onde tinha 2 anjos esculpidos junto em ouro maciço, e lá dentro eram guardados então os 10 mandamentos. No pátio ficavam os pecadores, no lugar santo só entravam os sacerdotes, e no lugar santíssimo entrava o sumo sacerdote. Nós não podíamos entrar, nós hoje demos uma passeadinha lá dentro para a gente conhecer, e vimos na aula passada essa igreja. Agora, como eu fiz um pequeno resumo para vocês. Agora nós vamos ver como é que funcionava essa igreja, ok? Então, o que era feito diariamente ali nesse santuário? Ok. Todas as manhãs e todas as tardes, às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, era oferecido um cordeirinho. Então ele era queimado lá dentro, e cada pessoa que tivesse cometido algum pecado comum, simples, ele podia estar vendo aquela fumaça subindo, sabendo que aquele cordeirinho estava morrendo pelo erro que ele tinha feito. Quando a pessoa transgredia alguma coisa contra a lei de Deus, aí ele mesmo tinha que trazer um cordeirinho. Então ele colocava as mãos em cima da cabeça do cordeirinho e confessava ali o seu pecado. Vamos imaginar que eu tivesse roubado alguma coisa. Os 10 mandamentos dizem: não furtarás. Então, se eu furtei alguma coisa, eu tinha que trazer uma ovelhinha. Por que eu tinha que trazer essa ovelha? Porque o salário do pecado é a morte. Se eu errei, eu tinha que morrer. Para que eu não morresse, alguém ia pagar esse preço. E esse cordeirinho representava esse animal inocente, que não tinha nada a ver com o meu roubo e o meu problema, e ele morria ali no meu lugar. Então eu confessava o meu pecado e eu mesmo tinha que matar aquele cordeirinho. Vou fazer uma ilustração aqui. Não se ofereciam cachorros nem gatos ali em cima, tá? Mas só para você entender isso, imagine que eu tivesse um cachorrinho de estimação e eu gostasse muito desse cachorrinho. O dia que eu pecar, eu tinha que trazer esse cachorrinho. Eu só estou ilustrando isso, tá? Eu tinha que levar uma ovelhinha, tá? Mas só para você entender, eu tinha que confessar o meu pecado e eu tinha que matar esse cachorrinho.
Agora você imagine que 2 semanas depois eu ganhasse um novo cachorro, estava todo feliz, mas como eu pequei de novo, eu tinha que sacrificar de novo esse cachorrinho. Por que Deus pedia isso? Para a gente ver quão duro é o pecado e como era duro isso para oferecer ao pecador, vendo aquele animalzinho inocente, tá, que não tem nada a ver com o meu pecado, ele morrendo no meu lugar. O sacerdote, então, pegava um pouquinho desse sangue, desse cordeirinho que morria ali, em meu lugar, e levava lá dentro do lugar santo, na frente do lugar santíssimo. Ele molhava o dedo e ele aspergia, assim, não que sujasse a cortina, sim, dando um símbolo de que o cordeirinho deu a sua vida por nós. O sacerdote estava levando agora, como eu ilustrei meu robo, por exemplo, sobre ele, e aí colocava esse roubo agora simbolicamente, que um roubo não dá para pegar na mão, né? Só o objeto que eu roubei, mas o pecado em si não, e simbolicamente, através desse sangue, ele colocava então esse pecado lá no lugar santíssimo, e ele ficava guardado lá durante uma certa época. Então todos os dias se fazia isso. Além do sacrifício pela manhã e pela tarde, muitos outros cordeirinhos eram trazidos se a pessoa então pecasse. Isso era feito diariamente, tá? Esse era o trabalho diário. Agora acontecia uma outra coisa interessante aqui. Que cerimônia se realizava uma vez por ano? Muito bem. Agora, uma vez por ano, o livro de Levíticos, capítulo 16, depois o livro de Hebreus também comenta isso, havia o chamado Dia da Expiação, ou o dia em que o santuário todo era purificado. Imagine milhares e milhares de pecados simbolicamente guardados no lugar santíssimo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, eram trazidos 2 bodes, o bode expiatório e o bode que levava o pecado das pessoas, tá? O bode expiatório e o bode emissário. Tirava-se uma sorte, o bode expiatório, ele morria ali, era sacrificado, porque o sumo sacerdote também tinha pecados. Se ele entrasse lá no lugar santíssimo, onde Deus estava presente, ele morria. Então, para que ele não morresse, ele levava um pouco daquele sangue para mostrar: Deus, eu sou pecador, mas esse bode morreu no meu lugar aqui. E ele entrava então no lugar santíssimo, simbolicamente ele pegava todos os pecados acumulados, colocava sobre ele, e aí saía. Vocês entendem que pecado é um simbolismo, isso era um simbolismo todo. Ele pegava todos esses pecados e confessava então em cima daquele bode emissário. Olha, o povo errou, o povo idolatrou, o povo fez muita coisa errada. Ele confessava tudo em cima e alguém levava esse bode então para morrer no deserto. E aí o povo ficava feliz que todos os pecados deles tinham sido levados embora, e o lugar santíssimo agora estava novamente purificado, sem nenhum pecado, e isso acontecia uma vez por ano. É só interessante notar que era como se fosse um dia de juízo. A Bíblia diz que aquele que não colocava a sua vida em dia, naquele dia, no dia da expiação, ele morria. Então todo mundo procurava colocar a sua vida em dia. Que bom se isso fosse assim ainda hoje, porque uma vez por ano a gente acertaria a nossa vida, né? Porque se você não colocar a tua vida em dia espiritualmente, você morria, tá? Então, todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo, e uma vez por ano, então, era realizado esse ritual que era a purificação do lugar santíssimo, tá? E quando o santuário perdeu seu valor aqui na Terra? Muito bem. A primeira vez que eu estudei sobre essa igreja, eu fiquei muito preocupado, porque eu pensei assim: todas essas exigências Deus pediu e ninguém mais está fazendo isso hoje. Então não existe uma igreja verdadeira que esteja fazendo tudo isso. Até eu entender no Novo Testamento
que quando Jesus morreu, ainda existia o santuário, a cortina, livro de Mateus menciona isso, capítulo lá no finalzinho, capítulo 25 em diante, o véu se rasgou de cima até embaixo, e o cordeirinho fugiu. Então era exatamente 3 horas da tarde, na sexta-feira, quando Jesus morreu, exatamente na hora em que o cordeirinho à tarde era sacrificado. O véu se rasgou do lugar santo para o lugar santíssimo e o cordeirinho fugiu, porque nesse momento se cumpriu tudo que esse santuário apontava. Então, só para você entender agora, todo esse santuário apontava para Jesus. Ele representava esse cordeiro que deveria morrer por nós. Às vezes é difícil a gente dizer se, mas se Jesus, por exemplo, não tivesse vindo, todos esses cordeirinhos teriam morrido à toa, porque eles apenas mostravam que um dia Jesus viria. Eles não tinham a Bíblia como nós hoje, então eles olhavam para esse simbolismo sabendo que um dia viria o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por isso que João Batista, ao ver Jesus, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: agora tudo está se cumprindo dentro dessa igreja. Então Jesus representa tudo nessa igreja. Ele representa o cordeirinho, ele representa o pão da vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O incenso representa as orações nossas que sobem até o santuário celestial. Então Jesus, no livro de Hebreus, é o nosso sacerdote, o pão, a luz, o nosso intercessor, que representa o sacerdote que intercedia por todos, e ele era o juiz, porque ele tirava todos os pecados da humanidade. Então, tudo o que acontecia na igreja, tudo isso apontava para Jesus. Quando Jesus veio e morreu, o santuário terrestre perdeu seu valor. E na aula que vem, nós vamos agora entender que existe uma igreja que funciona lá no céu. E nossa aula vai ser como que funciona essa igreja lá no céu. Se essa na terra era uma cópia da do céu, se entendemos perfeitamente como ela funcionava aqui, nós vamos conseguir entender como funciona a igreja no céu. Nós só vamos entender o livro de Daniel, o livro de Hebreus e o livro de Apocalipse se entendermos esse santuário terrestre. Então isso vai abrir nossa mente para que possamos entendermos bem esses 3 livros. Muito obrigada, professor Roberto, pelos esclarecimentos, e eu te convido para você não perder os próximos estudos, que cada vez está ficando mais interessante, e que Deus possa te abençoar grandemente. Obrigado por você assistir aos nossos vídeos, e lembre-se, próxima aula, como funciona a igreja que existe lá no céu. Imperdível. Te convido para você estar conosco e assistir a nossa próxima aula. Um abraço.